E aí, o que a gente sabe? Que está em todas as classes sociais. Ela está presente em todas as religiões. Ela está presente em todas as cores. Então, ela não é só uma... A violência a gente não encontra só na classe pobre ou na classe menos privilegiada, mas em todas elas. E aí, o que nos chama a atenção e que é importante, que muitas vezes se confunde muito com a questão da violência, você não sabe se é violência, se é acidente, o que é realmente. Os acidentes domésticos, eu estou fazendo o meu doutorado, tive que tirar uma licencinha, mas tudo bem, só de uns 2 anos. Mas eu vou voltar agora. Que eu estudaria, o meu objeto de estudo seria a morte de crianças e adolescentes por causas externas, né? Acidentes e violência. E aí daí eu comecei com os primeiros anos de vida e resolvi tirar adolescentes e ficar somente, porque o número era muito alto de 0 a 5 e eu resolvi ficar só com 0 a 5. Mas eu me assustei tanto com 0 a 1 ano, a mortalidade infantil, que eu já estava modificando para a mortalidade infantil. Uma vez que 78% do meu estudo, as crianças menores de 1 ano morrem por asfixia, morrem por morte súbita do lactente, morrem por afogamento, morrem por uma série de outras causas. Então, dentro de casa, acidente doméstico, nós temos que ter um olhar diferenciado para ele. E aí, assim, vários são os fatores de riscos que estão diretamente ligados aos pais. Um pai não abusa porque ele nasceu abusador, né? Uma mãe não maltrata porque ela nasceu maltratante. Tem história na vida dela que faz com que ela repita o mesmo modelo. Então é aquela história, quem bate para ensinar, ensina a bater. Então a gente vai encontrar em 100% dos nossos pais que abusam, uma história de violência na infância. Então é só a repetição do ciclo, e é aquela história que é um ciclo que não se quebra. Entende? Que ela passa de uma geração para outra, e que a gente vê assim, e que eu tenho acompanhado na minha experiência do dia a dia. Então, o uso de drogas e álcool, a depressão na gravidez, que é super importante a gente levar em consideração, a questão do pai ausente, que eu estou vendo os meus adolescentes que estão lá, a grande maioria, sem um pai presente na vida deles. Então, são uma série de situações. Na criança, a gente tem as crianças que são adotivas, sem o fortalecimento do vínculo, as crianças menores de 3 anos, as que têm um vínculo parental pobre, enfim, né, são várias situações. E aí eu trouxe algumas formas de violência, exatamente dessa primeira infância, né, que são super importantes. A síndrome do bebê sacudido, da criança espancada, a privação de estímulos, que é muito importante, que a gente não leva em consideração. Por exemplo, quando eu estava no Hospital Santo Antônio há 20 e tantos anos atrás, eu me lembro que nós tínhamos criança, Ricardo, que internavam de repetição por gastroenterite. Mas como? E não tinha nenhuma doença orgânica de base que justificasse essa internação. E quando a gente ia ver qual era o problema, a relação da mãe com o bebê. Essa falta de estímulo e dificuldade de interação. Ela não interagia porque ela não queria. Muitas vezes ela não interagia porque ela não sabia e porque ela estava muito deprimida. Né? A síndrome de Munchausen por procuração, abuso de substância que hoje, de substâncias psicoativas, que está muito comum, mais comum do que a gente pode imaginar, principalmente as mães de bebês, as mães adolescentes, né? E a morte súbita do lactente. Então eu trago algumas coisas, assim, a síndrome do bebê sacudido, como é que se manifesta. Normalmente é comum até a gente encontrar nos primeiros 6 meses de vida. O que a gente pode encontrar? Hemorragia cerebral, fratura de costela, hemorragia retiniana, que é a tríade clássica, mas não necessariamente significa que a gente tem que encontrar as 3. Nós podemos encontrar só fratura de costela ou só hemorragia retiniana. A síndrome do bebê sacudido, inclusive, é dita como uma forma de injúria não acidental da cabeça. Na Alemanha, estima-se que em torno de 100 a 200 casos anualmente se apresentam, e que a mortalidade gira em torno de 30%, e acima de 70% os pacientes ficam com sequelas neurológicas. E muitas vezes
essas mortes podem passar desapercebido como uma morte súbita, como uma morte outra qualquer. Daí tem da síndrome da criança espancada, hematoses e equimoses com diferentes idades, traumatismo craniano, fratura de costelas em menores de 2 anos, que a gente preconiza, inclusive, crianças menores de 5 anos que se façam raio-x de esqueleto para ver se não tem fraturas antigas e que pode nos dar o diagnóstico. A privação de estímulo, que está muito ligada à hipotrofia do lactente, que é uma forma grave de omissão e de afetividade. Inclusive, a negligência é uma das formas mais comuns. Os cuidados com a carência de cuidados pode levar o bebê, inclusive, à desnutrição, que a gente vê, assim, às vezes, uma criança insuficientemente nutrida e que tem essas gastroenterites de repetição. Quando a gente vai fazer toda a avaliação da alimentação dela, vê que o grande problema está na relação dessa mãe com esse bebê. Carência da maternagem. A síndrome de Munchausen por procuração, que é aquela mãe que provoca, que inventa, que manipula a doença no bebê, que nós médicos temos que ficar muito atentos, principalmente naquelas crianças que apresentam doenças de repetição, sem uma causa básica, ninguém sabe o que é, e essa criança está sempre doente. É importante que a síndrome de Munchausen por procuração esteja um diagnóstico diferencial. O uso de drogas pelas mães grávidas tem trazido muitos problemas para o bebê. O bebê ele pode nascer, inclusive, com insuficiência do crescimento, com anomalias faciais, anomalias do coração, rins e esqueletos, principalmente os que estão ligados ao uso de álcool, enfim, a cocaína. Eu trago algumas coisas assim, a hemorragia ou descolamento de placenta, o aborto espontâneo, o parto prematuro, o sofrimento fetal e a coloração meconial, enfim. E aí eu trago as asfixias também, a criança que morre não sabe-se porquê, menores de 6 meses, muito frequente eu encontrei na minha pesquisa a mãe que dorme por cima do bebê, muitas vezes ela estava alcoolizada e o bebê termina sendo asfixiado e morre por conta disso. O afogamento, que a gente não pode deixar de levar em consideração, é muito importante se ter todo esse cuidado, principalmente nos primeiros 6 meses. Por quê? Porque é muito comum as mães deixarem o bebê sozinhos na banheira, ou às vezes elas dizem com muita frequência que foi o filho mais novo, enfim. Outro cuidado que tem que se ter também, que é muito comum, são as queimaduras. Então os bebês não têm, eu até trago sempre essa imagem porque eu acho ela tão bonita, e é o que exatamente a mãe precisa fazer, tentar ver a temperatura da água para que o bebê não possa